E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade às nossas aulas de eletricidade básica. Agora nós vamos ver circuitos mistos. Qual a diferença, pessoal? Vejam só, nas últimas aulas a gente viu circuitos em série e depois nós vimos circuitos em paralelo. O que é um circuito misto? É um circuito onde os componentes estarão dispostos de forma mista. Então nós podemos ver que nós teremos componentes ligados em série juntamente com componentes ligados em paralelo. Tudo bem? Então, como é que a gente vai fazer essa análise? A gente tem esse primeiro exercício aqui que a gente pode lidar. Nós vamos aplicar os conceitos que a gente aprendeu da mesma forma, isolando e fazendo parte por parte, tudo bem? Então, aqui nesse exercício nós temos uma fonte de 300 volts, que é a tensão total do circuito, um resistor R1. Esse resistor R1, pessoal, ele está ligado em série com a fonte, ó, vocês conseguem perceber? E depois nós temos dois resistores, pessoal, ligados em paralelo. Então vejam só, esses dois resistores ligados em paralelo, eles podem ser representados por um único resistor. Aqui, como são dois, nós podemos usar o produto pela soma. O resultado desses dois resistores, pessoal, será um único resistor em série com o resistor R1. E aí, lembrando, resistores em série, nós somamos as resistências. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro passo que a gente pode fazer para observar. Então, primeiro aqui eu redesenhei o circuito. Então, aqui a nossa fonte de 300 volts, nosso resistor R1 de 100 ohms e dois resistores de 100 em paralelo. Pessoal, o que é a primeira coisa interessante a gente fazer? Vamos transformar esses dois resistores em paralelo em um único resistor. Por quê? Se a gente descobrir a resistência total do circuito, nós conseguimos descobrir depois a corrente total, porque nós vamos ter a tensão total e a resistência total. Tudo bem? Então, pessoal, vejam só. Dois resistores em paralelo, nós podemos usar aquela sacada do produto pela soma. Então, R2 em paralelo com R3, o resistor equivalente desses dois pode ser calculado por R2 vezes R3 dividido por R2 mais R3. Produto pela soma. Então, como os dois são de 100, pessoal, 100 vezes 100 dividido por 100 mais 100. Isso dá um total de 50 ohms. Pessoal, isso daqui é uma coisa que a gente vai descobrir com o tempo, mas quando nós temos dois resistores de mesmo valor, pessoal, vejam só, o resistor equivalente é metade do valor dos resistores. Então vejam só, 100 com 100, dois resistores em paralelo, quanto que dá o resistor equivalente? 50. Ah, e se fosse 500 com 500, pessoal, o resultado seria 250. 1000 com 1000, pessoal, o resultado seria quanto? 500. E assim sucessivamente. E se eu tivesse 3 resistores, pessoal? Seria dividido por 3. Então, imaginem aqui no caso, ó, dois resistores de 60 ohms. 60, 60 e 60. Quanto que é o resultado, pessoal? É o valor do resistor dividido por 3. Mas, se vocês usarem a fórmula, pessoal, que a gente vai usar, dá o mesmo resultado, tudo bem? Isso é uma coisa que a gente percebe com o tempo. Então, eu posso substituir esses dois resistores em paralelo por um único resistor aqui no valor de 50 ohms. Aqui no caso, como eu tinha um resistor R1, R2 e R3, eu usei aqui como o resistor equivalente de R2 e R3, eu chamei de R4. Eu criei um nome que não existia no circuito. Pessoal, como é que eu descubro a resistência equivalente total agora? Ora, R1 está em série com R4. É só somar os dois, né? Ó. É a mesma coisa que tivesse um único resistor de 150 ohms, 100 mais 50. Então aqui, eu já consigo, por exemplo, descobrir qual é a corrente total do circuito, porque eu tenho a tensão total e a resistência total. Tudo bem? Então vejam só, a corrente total, por lei de Ohm, é a tensão total dividido pela resistência total. 300 por 150, nós temos a corrente total de 2 amperes. E aí nós já respondemos a primeira questão do exercício. E aí ele pediu as correntes, pessoal, nos resistores R2 e R3. Vejam só, o que a gente tem que fazer agora? A gente pode analisar isso de várias formas. Mas vocês lembram como é que era, pessoal, que ficava as tensões num circuito série? Pessoal, no circuito série a corrente era a mesma, mas as tensões elas iam se dividindo, de forma que, se a gente somasse as tensões de todos os resistores, daria exatamente a tensão da fonte. Então vejam só, esses três circuitos que eu desenhei, pessoal, eu posso utilizar esse circuito do meio aqui, ó, para descobrir qual que é a tensão R4. Por quê?
Vocês concordam que R4 não é a mesma coisa que R2 e R3 em paralelo? Porque eu substituí? Pessoal, em paralelo, as tensões não são iguais? Então a tensão que está sobre R2 é a mesma tensão que está sobre R3. Que tensão é essa, pessoal? É a mesma tensão que está sobre R4, ó, porque ele é o mesmo resistor, ele representa a mesma coisa. Então eu consigo, por exemplo, descobrir qual é a tensão R4. Vejam só, pessoal, como é que eu descubro a tensão no resistor 1? A tensão no resistor 1, pessoal, pela lei de Ohm é o quê? É a corrente 1 vezes a resistência 1. Ora, a corrente 1 é a mesma corrente total, porque é a corrente do circuito em série, ó, vejam só. Aqui nesse começo, pessoal, é um único caminho que existe. Então, a corrente total é a minha corrente que passa por R1. Então, 2, que é a corrente de R1, multiplicado pelo R1, que é 100, eu vou ter que 200 volts, pessoal, vão ficar sobre o resistor R1. Logo, pessoal, se 200 volts ficam aqui e eu tenho 300, só podem ficar 100 em cima de R4. Mas a gente também consegue calcular isso. Vejam só, como é que eu calculo a tensão no resistor 4? A tensão no resistor 4 é a corrente no resistor 4 vezes a resistência do resistor 4. Então, 2 amperes, ó, a corrente que vai passar por aqui, nesse circuito simplificado ele está em série, vezes os 50 ohms que nós calculamos, que dá 100 volts. Então, 100 mais 200 tem que dar os 300 da fonte. Tudo bem? Então, pessoal, vejam só. A tensão R4 é a mesma tensão que está sobre R2 e R3, porque eles estão em paralelo. Em paralelo, a tensão é a mesma. Ora, com isso, eu consigo calcular as correntes. Pessoal, agora a gente volta novamente para o circuito 1, que a gente desenhou. Lembrando, tá, pessoal? Esses 3 circuitos, eles são exatamente a mesma coisa. Só que a gente pode utilizar um ou outro, dependendo da análise que a gente quiser fazer. Tudo bem? Então, olha aqui. Como é que eu calculo a corrente no resistor 2, pessoal? É a tensão no resistor 2 dividido pela resistência do resistor 2. A tensão no resistor 2 é 100, que é a mesma de R4, porque estão em paralelo, dividido por 100, 1 ampere. E no resistor 3, pessoal, é a mesma coisa. 100 dividido por 100, porque os resistores são iguais, que dá 1 ampere. Pessoal, tinha que ser a mesma corrente. Por quê? Porque os resistores são iguais, pessoal. Se a tensão é a mesma, a resistência é a mesma, a corrente vai ter que ser a mesma. Fez sentido? Esse tipo de circuito, ele exige da gente um pouco mais de tato, um pouco mais de conceito elétrico para resolver. Mas não é nada muito impossível de fazer. Eu sempre gosto de começar resolvendo como? Encontrando a resistência total, depois encontrando a corrente total. É um bom caminho para a gente começar. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e entendido e até a próxima.